curiosidade agora, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no texto de Êxodo 35. A gente vai ler o capítulo 35, versículo 4, 21 e o 29. E o contexto básico assim desse capítulo o povo tinha saído do Egito, depois de tudo aquilo da escravidão que eles haviam enfrentado, e ali peregrinando no deserto, o Senhor fala a Moisés e dá algumas instruções bem claras de como construir uma tenda, um tabernáculo móvel ali no deserto, para que a presença do Senhor seja manifesta e o povo tenha acesso à intimidade com o Senhor. Então, o versículo 4 diz: Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. E o versículo 6 ao 9 fala sobre fios de tecido, ouro, linho fino, óleos, incenso perfumado. E aí depois, lá no versículo 21, o texto continua: Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. 29. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Esse texto, essa semana lendo, ele me impactou muito. A gente vê num contexto, onde o Senhor dá essas instruções bem claras ao Senhor sobre construir um local para a presença dele. E eu me sinto muito impactada ao ver como o Espírito moveu, como o Espírito tocou aquelas pessoas ali naquele tempo, ali naqueles anos, e de bom grado e com disposição e generosidade, elas se moveram abundantemente nas ofertas para a construção do tabernáculo, para a construção daquele santuário. Capítulos mais à frente, Bezalel, que foi um dos artesãos, empoderados pelo Espírito para direcionar todas as questões criativas de construção do santuário, do tabernáculo de Moisés. Chega um momento que ele fala para Moisés: diga ao povo para eles não trazerem mais ouro, porque já tem o suficiente, tem muito mais do que o que nós precisamos. Então, esse mesmo convite, esse mesmo tocar de generosidade e de disposição que o Senhor fez com o povo no passado, é o mesmo que pode acontecer ainda hoje conosco, no que diz respeito às nossas ofertas e aos nossos dízimos, o Senhor, ele é grande em bondade, ele é grande em misericórdia, e é uma honra poder fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade. Doe conforme você propôs no seu coração, com alegria, com grande generosidade. E aqui no nosso QR Code, na tela, a gente tem algumas orientações sobre como você pode participar desse momento. Se você preferir, lá atrás a gente tem a nossa maquininha de cartão, ou se quer doar em espécie, a gente tem um envelope em cima das cadeiras, você pode colocar, e lá atrás nós temos uma caixinha. Então, vamos participar junto desse momento. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada. Muito obrigado pela semente que nós podemos ofertar aqui na sua casa. Obrigada, Pai, porque o Senhor certamente tem provido as nossas necessidades. O Senhor tem aberto portas sobre as nossas vidas. Nós somos tão gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, muito obrigada pelo prazer da sua presença. Obrigada, Pai, porque o seu Espírito é liberado sobre nós e o nosso coração é transformado. E nós podemos honrar ao Senhor também com o nosso dinheiro, também com as nossas posses. Pai, ensina-nos o que é verdadeiramente a generosidade. Ensina-nos a ser como Cristo é, Pai. Faça no nosso coração aquilo que só o Senhor pode fazer. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Eu oro pela sua bênção, eu oro pela sua provisão sobre cada um deles. Que sempre haja o alimento sobre a mesa, que sempre haja a porta aberta quando for necessário, a oportunidade necessária, Pai. Muito obrigada pela vida dessa comunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Rafa. Quem está nos visitando pela primeira vez no domingo aqui nessa manhã? Bia, não vale, você não é visitante. Tem alguém que está visitando pela primeira vez? Temos uma mocinha ali, temos um casal aqui também no meio, certo? E se você está do lado dessa pessoa, vira para ela, dá um sorriso, diga seja bem-vindo, bem-vindo à base, é uma honra ter você aqui. Para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, a gente quer conhecer vocês, a gente quer dar um presente para vocês também. Então, ao final do culto, não vão correndo para casa. Lá atrás, a gente vai ter algumas pessoas com um crachá de acolhimento. A gente quer orar, entregar uma palavra profética durante a semana e um presente também do nosso pastor. Então, sejam muito bem-vindos, tudo bem? E a gente vai para os avisos dessa semana. Essa semana, especificamente, terça-feira, no dia 17, a gente não vai ter a nossa IC nas casas. As nossas ICs são as nossas igrejas nas cidades, né, os nossos grupos caseiros, onde a gente tem a oportunidade de nos reunirmos em comunhão. Mas, nessa terça-feira, devido à semana de carnaval, nós não vamos nos reunir. Então, descansem, estejam com sua família, com amigos, aproveitem essa oportunidade com moderação, com sobriedade, sabedoria, que é extremamente importante nessa semana, tá bom? Mas a gente retorna com as ICs na semana que vem. A sala de oração, ela vai funcionar normalmente. Então, quinta-feira, de 17 às 21 horas, nós estaremos aqui juntos com os turnos acontecendo normalmente, tá? Assim como sábado também, a sala também vai estar aberta. Então, a gente abre a partir das 11 e a gente está aí sustentando reuniões de oração até às 16 horas. Então, aproveitem, estejam aqui, venham fazer o seu devocional, orar, estarmos juntos. É extremamente importante que você esteja aqui, engajando junto com a gente. A sala de oração é uma das expressões da nossa comunidade, então você precisa participar disso também. Seja servindo ou seja participando das nossas reuniões, tá bom? E, por último, sexta-feira agora, dia 20/2, às 19h30, aqui na base, nós vamos ter reunião de líderes de C. Então, se você lidera alguma igreja aí nas casas, na cidade, você está convocado para essa reunião aqui na base. Vai ser muito importante ter a sua presença, tá? Então, anota aí na sua agenda, esteja aqui, porque isso vai ser importante para você. E, por último, vamos chamar a Viviane, vai ser a pregadora da noite. Da manhã. Ai, perdão, gente. Sorry. Quem é que sabe, né? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor, muito obrigada pela vida da Vivi. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu coração servo e generoso. Obrigada porque nós temos visto nela um testemunho de alguém que tem conhecido o Senhor e tem buscado a cada dia mais e mais conhecê-lo plenamente, Pai. Que, em nome de Jesus, a palavra que ela vai compartilhar aqui conosco seja uma palavra que fere o nosso coração, que transforma-nos pelo poder do seu Espírito, que caia em solo fértil em cada um aqui, Pai.
a use com autoridade, com ousadia, com graça e misericórdia, Pai. E prepara o nosso coração também para receber essa palavra, para ser transformado, impactado por ela com poder. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente. Hoje nós estamos no último domingo do tempo da Epifania. E aí a gente vai falar hoje sobre a transfiguração de Jesus. Quando a gente olha para o calendário cristão, e aí às vezes a gente pensa, por que a gente está seguindo o calendário cristão? Por que a gente está fazendo agora as mensagens e olhando assim? Mas algo que a gente tem que sempre se lembrar é que a nossa fé é uma fé encarnada. A nossa fé é uma fé encarnada. Ela não é uma fé comum. Cristo, ele encarnou. Deus, Filho, encarnou e veio até nós. Ele passou dias aqui. Foram 33 anos. Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ao vivermos, a vida de Cristo aqui, a gente precisa começar a olhar para o tempo sobre essa perspectiva. Sobre uma perspectiva que o tempo não é comum para a gente. O calendário, ele não é comum. Isso significa que a gente rasga o calendário que a gente tem e a gente começa a viver de outra maneira, sobre um outro calendário? Não, muito pelo contrário. Isso significa que, ao olharmos para a vida que nós temos aqui, o calendário que nós temos aqui, que a gente segue, a gente discerne ele a partir das Escrituras Sagradas, a partir da vida de Cristo aqui. A gente iniciou, então, a Epifania, o tempo de Epifania, ali quando a gente começou a falar sobre o batismo de Jesus. Vitor pregou aqui e a gente foi caminhando durante esse tempo, conhecendo mais sobre o Senhor, sobre Cristo e o reino dele, sobre as implicações do reino dele na nossa vida. E hoje, ao lermos sobre a transfiguração de Jesus, ao comemorarmos, a transfiguração de Jesus, a gente encerra esse tempo para dar início ao tempo da Quaresma, esse tempo onde a gente vai caminhar até a Páscoa. Então, hoje, nós celebramos algo que é muito especial para a nossa fé, algo que consolida, e fortalece a gente para caminhar agora sobre os novos tempos e os novos dias que nós vamos ver. Então, vamos abrir lá em Mateus 17? A gente vai ler do 1 ao 9. Mateus 17, do 1 ao 9, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Cristo, assim como Pedro, Tiago e João receberam tamanha revelação e vislumbre da sua glória, nós te pedimos que nessa manhã, Espírito Santo, continue a nos revelar a beleza do Filho Jesus. Continue a nos revelar os mistérios escondidos no Cristo. Que a sua glória e a sua majestade se façam presentes no nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha e possa selar as verdades daquilo que nós encontramos em Jesus, da beleza, da glória e da majestade que nós vemos e provamos em Jesus. Santo Espírito, encontre no nosso coração espaço para podermos mais uma vez provarmos da glória de Cristo. Amém. Quando a gente olha alguns capítulos anteriores, Jesus ele falava sobre a sua morte e a sua ressurreição, e logo após ele falava sobre tomarmos a cruz e seguirmos ele. Então, 6 dias antes, uma semana antes, Jesus estava contando isso, ele estava falando isso para os seus discípulos e para a multidão. E aí ele chama e convida
Pedro, Tiago e João para ir ao monte com ele e para provar da extraordinária revelação da glória dele. Esse é um vislumbre que eles têm de quem Cristo é, o Cristo glorificado. E conforme nós vamos olhando, é engraçado porque a gente percebe a fragilidade humana nos discípulos, sabe? Diante da revelação e da glória de Deus. Se a gente olha para essa passagem, a gente pode até se lembrar do Getsêmani. E essa manhã eu queria que a gente fizesse isso, sabe? A gente colocasse lado a lado a transfiguração e o Getsêmani, para a gente poder olhar e ver os contornos daquilo que é a fragilidade humana, mas a resplandecente glória do Senhor que nos alcança e do convite do Senhor a sempre estarmos ali, diante dele, provando de quem ele é. Então, quando a gente olha do verso 1 ao verso 7, a gente vê a poderosa glória do Senhor resplandecendo em Cristo. Os versos, eles falam que o rosto de Jesus foi transfigurado, as vestes dele foram tomadas de luz e de glória. A gente vê que uma nuvem desce e os envolve, e mais uma vez uma forte voz rompe, sabe, o tempo e declara: esse é o meu filho amado de quem me agrado. Escutem o que ele diz. Assim como no batismo, mais uma vez isso ocorre, sabe? E agora somente Pedro, Tiago e João estão ali com Cristo. Em Lucas 9, no verso 26, também vai ter um relato disso. E Lucas diz que os discípulos, eles estavam dormindo enquanto isso acontecia. Eles acordaram diante disso. E aí eles viram Jesus resplandecendo, seu rosto transfigurado, as suas vestes resplandecendo em luz, e viam Moisés e Elias junto com Jesus. Quando a gente olha para isso, e a gente vai e faz esse paralelo lá com o Getsêmani, como se nós colocássemos duas Bíblias, sabe, lado a lado, e a gente está numa passagem aberta em Mateus, e na outra a gente está com a passagem aberta em Mateus também, falando sobre o relato do Getsêmani. E a gente percebe que existe um paralelo que acontece, que demonstra para a gente algo precioso, que naquele momento, Pedro e os discípulos, mas a gente tem o primeiro ponto, que é Pedro falando: Senhor, como é bom estarmos aqui, eu vou fazer uma tenda, uma para o Senhor, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Em Lucas, fala que ele não sabia o que ele estava dizendo. A gente vê Pedro não discernindo a realidade do Cristo ali, a pessoa do Cristo glorificada diante dele. A gente vê mais para frente que, ao verem a nuvem envolvendo eles e ouvirem a voz, eles caem de bruços tomados de medos. A gente vê o medo, a gente vê a falta de discernimento, a gente vê o medo, a gente vê a fragilidade humana diante da revelação do Senhor, porque antes eles dormem, eles estão acordados, eles não discernem muito bem o que está acontecendo e eles ainda são tomados pelo medo. E lá no Getsêmani, a mesma coisa acontece, quando o Senhor os convida a também passar um tempo com ele, orando num monte. Os discípulos também dormem. Muitas das vezes, talvez, a gente olhe para a nossa fragilidade humana e a gente ache que isso é um empecilho para o Senhor. Mas, muito pelo contrário, para Deus não é um fracasso nós sermos frágeis. Ele nos fez assim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós não somos, sabe? Nós realmente somos limitados. E a nossa limitação não é um problema para Ele. Muito pelo contrário, é o convite a dependermos da revelação de quem Ele é. É um convite a dependermos e provarmos de quem Ele é. Então, para o Senhor, não é uma ofensa, não é uma coisa grave que está acontecendo entre os seus discípulos naquele momento. Muito pelo contrário, Ele está convidando para algo superior e muito mais além. Quando Ele mostra e Ele destaca, Ele revela que nós sozinhos, nós não conseguiremos provar, sabe, da plenitude de quem Deus é e dos tesouros que o Senhor compartilha conosco. Domingo passado, o Vitor falava sobre isso, sobre, ao ler as parábolas, não entender, às vezes, muito bem o que está sendo revelado ali, mas sobre persistirmos ali e guardarmos, sabe, continuamente estarmos diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não sei muito bem o que o Senhor está dizendo, eu não entendo muito bem, mas eu abro o meu coração e eu dou espaço para que o Senhor revele os seus segredos e os seus tesouros, para que o Senhor me mostre a sua glória. Então, a nossa fragilidade não é um problema.
A questão é a resposta que nós damos ao Senhor diante da revelação que Ele está liberando sobre nós. E aí, quando a gente coloca lado a lado, sabe, a transfiguração no Monte Tabor e a passagem do Getsêmani, a gente consegue ver uma à luz da outra, sabe? Como se uma fosse o plano de fundo da outra. A gente vê que em uma, Jesus ele é revelado em glória. E lá na outra, Jesus é revelado em vergonha. Lá na outra, um traidor vem com soldados. Aqui, os discípulos, o que eles estão vendo é a glória do Senhor resplandecendo. Em uma, a gente vê que as vestes de Jesus são tomadas de luz. Na outra, as vestes dele são arrancadas por soldados e tiradas à sorte. Numa, a gente vê que está Moisés e Elias do lado do Senhor. Na outra, a gente vê que está 2 ladrões, 2 bandidos, 2 criminosos ao lado do Senhor na cruz. Numa, revela sobre Moisés e Elias testemunhando o cumprimento e a plenitude da lei e da profecia em Cristo. Na outra, o tamanho, até onde, sabe, o pecado levou à rebelião contra Deus do povo de Israel. Quando a gente olha, mais uma vez, ali para os seus discípulos, não, antes um pouquinho, a gente vê a nuvem brilhante envolvendo, sabe, a cena toda ali. Eu fiquei imaginando isso, sabe, o rosto de Jesus resplandecendo mais forte do que o sol, as suas luzes, as suas vestes brilhavam com luz forte, uma nuvem envolve todos eles e uma grande voz, sabe, sai daquela nuvem. Eu não consigo, sabe, mensurar e nem chegar o mais próximo do que é viver isso. E eles estavam vivendo isso lá, mas dias mais para frente, mais um pouco, lá no Getsêmani, depois de tudo aquilo, era tomado uma profunda escuridão, a ponto de Jesus dizer que a alma dele se angustiava e entristecia a ponto da morte, de tamanhas trevas que estavam ali. Numa, a gente vê Pedro falando e declarando que tudo isso era maravilhoso. Na outra, a gente vê ele envergonhado por ter negado Jesus, se escondendo. A gente precisa, sabe, olhar para esse paralelo e começar a compreender que, na glória, a gente também vê a cruz de Cristo. E na cruz de Cristo, nós também vemos a glória. Isso significa que os tempos e as estações em que nós vivemos somos um convite do Senhor a olharmos para o futuro, sabe? Para olharmos para Cristo, para olharmos para a plenitude dos tempos. Talvez agora, nesse momento, quando a gente olha para as circunstâncias que são talvez mais difíceis, assim como no Getsêmani, a gente se esquece da glória que a gente já provou um dia. Se a gente olhar para o nosso contexto igreja local, houveram anos onde a gente, vamos dizer que a gente estava no Shaba, né, que a gente fala, era muito mover do Senhor, era louvores mais estendidos, a gente chorava, a gente gastava mais tempo na presença do Senhor, e agora nós estamos num tempo mais tranquilo, dizemos assim, mais baixo. E aí, a gente pode ser tentado a olhar para isso e falar, nossa, aquilo que a gente vivia no passado, sabe, com um saudosismo, mas não. O Senhor, ele não se revelou para os discípulos naquele momento para que no Getsêmani eles murmurassem. Não, o Senhor os capacitou, assim como o próprio Cristo provou dessa capacitação do alto, no momento em que Moisés e Elias estão lado a lado testemunhando que nele se faz a plenitude de todas as coisas. Não a abolição da lei e da profecia, não, mas a plenitude. Quando a gente declara que Cristo é a expressão exata, que nele todas as coisas, por meio da sua palavra poderosa, todas elas habitam e permanecem, a gente está falando que Cristo é o centro e o que sustenta todas elas. Então, nele, toda a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem é concretizado, é cumprido. E é isso que os discípulos estão vendo naquele momento e que Pedro não consegue discernir. E que, muitas das vezes, a revelação que o Senhor libera sobre nós, nós provamos e nós também não conseguimos discernir. Quando chega na próxima estação, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor, sabe, depositou no nosso coração. A gente pode ser tentado a olhar para essa capacitação que o Senhor libera sobre nós do alto, sabe, sobre esse poder sobrenatural, porque é um poder sobrenatural que eles provaram aqui. A gente pode ser tentado a olhar e a achar que,
são fases e estações numa maneira de jogo. Então, eu preciso ser fiel à porção do Senhor nessa fase para jogar a próxima fase. Mas não é isso. A vida, ela é cilíquica, né? Sei lá. Isso daí, muito obrigada. Ela é feita de estações, de tempos. Então, hoje tem sol, amanhã pode ter chuva. Hoje a gente está de dia, daqui a pouco está de noite, tá, Babi? É assim. A gente tem horas, tem dias, tem inverno, tem verão. Essa é a vida. Então, o bom depósito da revelação do Senhor para nós é capacitação, mas não como se fosse uma fase em que nós jogamos, ou como se fossem degraus que nós subíssemos, mas não uma vida que nós vivemos com o Senhor, que não é feita de um momento só, não é feita só de glória, não é feita só de tristeza. Ela passa por isso, sabe? E numa, o Senhor não nos abandona, e na outra Ele se faz presente. Ele está sempre conosco. Quando a gente olha para essas duas passagens, sabe? Para essas duas narrativas, da transfiguração e do Getsemane, a gente consegue ver exatamente isso. A glória na cruz e a cruz na glória. Uma não é vivida sem a outra. Uma faz parte do que o Senhor está fazendo com a outra. Se a gente vê Pedro dizendo: nossa, que bom é estarmos aqui, Senhor. Na outra, a gente vê Pedro arrancando a orelha do soldado, a gente vê ele negando, se escondendo, sabe, envergonhado de ter negado a Cristo. Essa é a vida. É assim que nós, humanos, somos diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele não para e Ele diz: já que vocês são assim, deixa para lá. Não, Ele está sempre convidando, porque Ele convidou os discípulos para aquele monte, assim como Ele convidou os discípulos para o Getsemane. Ele convidou os mesmos 3, sabe, para aquele monte Tabor, onde eles provariam da revelação do Senhor de forma extraordinária, e Ele também convidou para o Getsemane no momento mais difícil. O Senhor está constantemente nos convidando. Hoje, ao nos reunirmos, é um convite do Senhor. Amanhã, ao abrirmos a nossa Bíblia, sabe, ao fazermos o nosso devocional, é um convite do Senhor. O Senhor está constantemente nos convidando a provar da revelação de quem Ele é. A gente precisa simplesmente estar atento, discernindo aquilo que o Senhor está falando. Estar atento, sabendo que, Senhor, eu sou frágil. Eu sou, sabe, humano. Eu sei que o Senhor sabe muito mais das minhas limitações que eu. O sono dos discípulos não é uma coisa de que a gente possa olhar e dizer: nossa, preguiçosos, estavam dormindo diante de Deus. Não, isso é necessidade humana. A gente tem sono. Às vezes a gente vai lutar com sono. Às vezes a gente vai lutar com a fome. A gente vai lutar com as nossas necessidades, que são necessidades que nos compõem, sabe? A gente tem necessidade de comida, a gente tem necessidade de descanso, de dormir, a gente tem necessidade de afeto, de cuidado, de dignidade, de respeito, e isso não nos faz incapacitados de viver a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Muito pelo contrário, isso faz com que a gente reconheça: Senhor, eu sou limitado e eu preciso da sua graça, porque eu quero viver a soberana vocação, a vida excelente que o Senhor tem para nós. O que o Senhor está mostrando para eles, e mais para frente, quando lá no verso 9, Jesus fala com eles bem assim: não contem para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O que Jesus está dizendo é que não se encerrava ali, mas que eles precisavam guardar isso até que Cristo fosse ressurreto, sabe? Que Ele fosse glorificado no terceiro dia. Então, um caminho até lá existe, sabe? Ele está sendo trilhado. Jesus passa com esses discípulos, Jesus faz esse caminho, Ele se torna esse caminho para nós também. Então, não é algo que a gente se encerra, sabe, de uma só vez. Nossa, há anos atrás eu jejuava com tanto fervor, eu orava e lia a Bíblia com tanto fervor, eu subia ao monte, eu fazia, sabe, eu ficava, se falasse que era para eu ficar a madrugada inteira numa vigília, eu ficava. Isso foi uma fase e uma estação da nossa vida. E agora nós estamos em outra, e Deus não mudou, Ele continua se revelando. Basta nós discernirmos agora. E basta nós olharmos com atenção, não pela ótica do medo, sabe? O medo ele vai se fazer presente, mas pela ótica do encorajamento. Eu acredito que
talvez seja uma palavra mais desgastada, mas do empoderamento do Senhor, sabe? Diante da soberana glória que Ele revela, sabe? Do sobrenatural que Ele revela naquele monte para os seus discípulos. Ele os encoraja, sabe? Ele fala, levante-se, não tenham medo. Vamos, sabe, é assim conosco. Aquilo que o Senhor revelou no passado, ou que Ele tem revelado agora para nós de forma poderosa, sobrenatural e gloriosa por meio da sua palavra, é para nos capacitar a andarmos essa jornada com Ele. Daqui até o dia em que tudo será pleno, até a era vindoura. Enquanto não chega esse dia, nós precisamos manter em perspectiva. Talvez, e aí é uma grande especulação, o que os discípulos precisavam era manter isso que eles testemunharam, sabe? Era cultivar e guardar. Em meio a Cristo sendo humilhado, crucificado, eles precisavam manter e guardar as palavras de Jesus. Porque é isso que a forte voz da nuvem diz. Ela diz, este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Talvez era isso, eles precisavam cultivar, e nós não sabemos. Quem sabe, enquanto eles viam todas aquelas cenas acontecendo, tudo aquilo acontecendo, se a voz de Jesus e os ensinamentos dele, tudo isso que eles provaram, não ficava perpetuando dentro do coração e da mente deles. E assim também é conosco. Tudo aquilo que o Senhor depositou na nossa vida um dia e deposita hoje, nós precisamos guardar, sabe? Sermos bons mordomos. O Santo Espírito nos visita todos os dias, por meio da palavra aberta, sabe? Por meio de visões, profecias, sonhos. Ele nos visita todo dia, comunicando os segredos e os tesouros de Cristo. Cabe a nós sermos bons mordomos do sobrenatural que provamos, sabe? Para podermos caminhar essa jornada e fazermos essa trilha até o dia da plenitude. Quando na nossa comunidade nós falamos sobre o anseio pelo noivo, sobre vivermos essa vida de lamento, sabe, ansiando e buscando ao Senhor, talvez é um momento, sabe, que a gente olha agora, e eu acredito que esse tempo da quaresma, ele é um tempo propício para isso, não para penitência, mas para isso, para lamentarmos a falta de Cristo no nosso meio, porque às vezes as situações, elas cauterizam e elas dão certa dormência, sabe? Nós somos como quem dorme. Nós olhamos para situações e esquecemos de sentirmos a falta de Cristo no nosso meio. A gente olha e fala, mas a presença de Cristo está em nós, porque o Espírito Santo está aqui. Mas a gente olha para situações e a gente não consegue olhar e dizer, Cristo não está aqui. E isso tudo é, sabe, tristeza, é terror mesmo, foi consequência da queda. Enquanto o Senhor voltar, não tem nada bem aqui. E esse é o convite, sabe, é a olharmos para esse tempo, onde não um tempo de penitência que a gente faz na quaresma, mas um tempo onde a gente jejua, onde a gente cultiva as disciplinas espirituais, leitura da palavra, jejum, oração, generosidade. Tudo isso como bons mordomos daquilo que o Senhor uma vez semeou no nosso coração e daquilo que Ele continua, sabe, constantemente revelando. Assim como aqueles discípulos provaram daquela tamanha glória de forma extraordinária que a gente não vai conseguir dimensionar, a gente não vai conseguir saber, ficar, nossa, a nuvem era assim, ela tinha isso, a voz era nesse tom. A gente não vai conseguir fazer isso porque eles provaram. A gente só tem um relato da realidade sobrenatural, poderosa e gloriosa de Cristo nos encontrando. A gente precisa cultivar e guardar ela no nosso coração. As palavras que o Senhor libera sobre nós, aquilo que o Senhor comunica, os segredos dele que Ele comunica ao nosso coração, nós cultivamos e guardamos. E nós caminhamos sabendo. Dias que virão poderão ser dias de tristeza, de vergonha, dias onde a escuridão ela é tomada, sabe? Mas esses dias, eles não são o fim, porque ao terceiro dia, todos provaram daquilo que somente os discípulos testemunharam. Todos viram Cristo ressurreto. Então, existe um dia para o qual nós vivemos, que é a volta de Jesus. Existe um dia para o qual nós estamos caminhando. Então, nós não perdemos ele de vista. Nós continuamos ali e nós vivemos aqui a perspectiva da glória que irá se revelar para nós. A gente vive o tempo agora cultivando e guardando os tesouros que o Senhor revela para nós. O profético, ele não é um problema. A questão é sabermos discernirmos aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. O
chorar, a palavra profética, os sonhos, elas não são um problema, elas não foram um problema, elas não são uma enganação. Mas nós precisamos saber discernir para o tempo que nós vivemos, para um tempo de lamento, sabermos lamentarmos conforme o Senhor nos chama. Quando o Senhor fala para os seus discípulos, fiquem acordados comigo no Getsêmani, é o mesmo convite para nós. Num tempo onde escuridão pode nos tomar, onde tristeza e dor pode nos encontrar, a gente precisa estar acordado com Cristo, mesmo que a gente seja frágil, mesmo que a gente seja limitado. Os tesouros que Cristo está revelando ao nosso coração, eles produzem um peso que nos sustentará até o fim. São eles que são esses pequenos tesouros, sabe, que farão com que a gente consiga continuar a caminhada, que a gente consiga persistir, porque a gente olha para o tempo agora e a gente pensa, a glória que irá se revelar. É o que Paulo fala em Romanos, sabe? Tenho por mim que a glória que irá se revelar é tamanha que a gente não consegue imaginar e a gente não consegue colocar na balança, mas eu sei que ela é maior daquilo que eu estou provando agora. A vida que Cristo nos chama a viver, ela é superior e mais excelente. Então, nessa manhã, sabe, pensando na transfiguração de Jesus e em todo esse relato sobre como os discípulos provaram da glória resplandecente, sabe, transformando o rosto de Jesus, iluminando as suas vestes, Elias e Moisés, Lucas fala que eles também resplandeciam ali juntos, testemunhando e afirmando que em Cristo se fazia o cumprimento da lei e das profecias da antiga aliança, ao provarem de uma nuvem que os envolvia de tamanha glória, de tamanha revelação, que eles caíram de medo ao som da voz dizendo, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. A gente se apega a isso, sabe? A esse relato que não é uma fábula, mas é uma verdade. E que nós provamos em certa medida, de forma individual e pessoal. O Senhor se revelou para cada um de nós. Nós ouvimos o convite uma vez do Senhor, e nessa manhã nós ouvimos mais uma vez. Esse não é um convite feito para alguns, esse é um convite feito para todos. O Senhor mais uma vez nos chama. Olhem para quem eu sou, escutem as minhas palavras e guardem. Mesmo que os dias que virão sejam dias de trevas, sabe? Mesmo que os dias que virão vocês passem por tribulações e angústias, guardem aquilo que receberam de mim, guardem aquilo que eu revelei e compartilhei com vocês. Era isso que eu tinha no meu coração pensado com o Senhor para meditarmos nessa manhã. Enquanto nós encerramos esse tempo da Epifania e iniciamos o tempo da Quaresma, eu gostaria realmente que, como comunidade, nós fôssemos intencionais nisso, nas disciplinas espirituais e em cultivar tudo aquilo que o Senhor já semeou na nossa vida um dia, da revelação que nós já provamos do Senhor um dia, sabe? A olharmos para ela e sabermos discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo no aqui e no agora, tendo em vista a glória futura, sabermos olharmos para a situação que nós vivermos e nos lembrarmos que existe glória na cruz e existe cruz na glória também, que uma não briga com a outra, sabe? Mas elas fazem parte de algo que o Senhor está fazendo no nosso coração, de algo que o Senhor está fazendo no nosso meio. A olharmos para as coisas que virão, a olharmos para o tempo, tendo isso em vista, da revelação que nós recebemos do Senhor, afirmando que Ele é o Filho, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Não tem outra maneira de eu conhecer a Deus se não for pelo Filho. Não tem outra maneira de eu conhecer a Cristo se não for por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. Então, a se apegar nisso com firmeza e obediência, sabe? E a cultivar isso no coração, dia após dia. Eu queria que a gente se colocasse de pé para orarmos. E a pedirmos mesmo ao Santo Espírito que libere mais porção da revelação do Senhor, de forma sobrenatural e poderosa sobre nós, mas que também faça com que as palavras de Cristo sejam seladas no nosso coração e cultivadas no íntimo do nosso coração, para que a gente possa caminhar os próximos dias que virão, para que a gente possa ser fiel e obediente ao Senhor na próxima estação até o final dos tempos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Santo Espírito, muito obrigada, porque você é aquele que habita no nosso interior. Você é o Deus Trino,
que sela, que é o selo da nova aliança. Nós te pedimos mais uma vez, aviva em nós, desperta em nós a paixão pelo Cristo. Assim como no passado o Senhor encontrou Pedro, Tiago e João com poderosa revelação de quem o Senhor é, assim como eles provaram de algo que nós não temos como medir ou colocar em palavras, nós te pedimos que o Senhor também nos alcance com poderosa revelação de quem é o Cristo, que sobre os nossos corações também possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, a capacitação que o Senhor tem liberado sobre o nosso coração. Pai, ao olharmos para os tempos e as estações, eu te peço que a gente saiba ser fiel e obediente ao que o Senhor está nos chamando. Deus, se houverem circunstâncias que façam com que a gente esteja desviando de quem o Senhor é, desviando daquilo que o Senhor tem liberado para nós, circunstâncias acerca da nossa fragilidade, ou circunstâncias encontradas pela falta de discernimento ou pelo medo, eu peço que o Senhor alcance os nossos corações com sabedoria do alto, com poderosa força no homem interior, nos fortalecendo a caminharmos, a continuarmos a corrida que nos é proposta. Pai, sobre tudo aquilo que talvez tenha cauterizado o nosso coração e tenhamos olhado para a vida aqui nesse tempo como uma vida comum e uma vida qualquer, nos lembra que a vida de Cristo é superior, que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós é direito nosso e é nossa herança, para que possamos nos apegar nisso, correndo a jornada que nos é proposta, correndo a corrida que nos é proposta, olhando para as circunstâncias do presente, para as bandejas que nos são oferecidas no tempo presente, lembrando que muito mais excelente é aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Pai, que assim como o Senhor esteve presente com os seus discípulos, tanto na transfiguração, mas como no Getsêmani, Cristo nos lembra que o Senhor se faz presente em todos os momentos conosco. Nos lembra que o Senhor é aquele que, mesmo sabendo as nossas limitações, nos convida a viver o extraordinário contigo. Cristo nos lembra sempre, ao olharmos para a cruz, de vermos a glória do Senhor, ao olharmos para os nossos próprios sofrimentos, nos lembrarmos que nós, como Paulo, dissemos uma vez, que nós nos apegamos, nós tomamos parte no seu sofrimento para poder provar da ressurreição que o Senhor tem para nós, para podermos provarmos da glória vindoura. Pai, nessa manhã de domingo, que o Senhor grave e cele essas verdades no nosso coração, para que possamos caminhar com confiança em quem o Senhor é, com discernimento e sabedoria daquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. Deus, capacita os nossos pés, capacita o nosso coração e a nossa mente, assim como o Senhor é aquele que treina as mãos para a batalha, nos ensina, Senhor, aos tempos e às estações, a discernirmos Ele, conforme o Senhor tem nos convidado a viver, a guardarmos os bons tesouros que o Senhor tem para nós, no nosso coração, a sermos fiéis e tementes ao Senhor. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do teu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do teu ser. Tu és sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito purificação dos meus pecados, assentou-se à direita do Pai em majestade.
essa é a verdade que move toda a terra pra você. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, superior. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, superior. Vamos levantar as nossas mãos, vamos dizer a Ele: Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, superior. Eu adoro, adoramos o Cordeiro de Deus. Vamos, eu adoro, eu adoro, eu adoro, na beleza da tua santidade, eu adoro, junto com os anjos eu digo, eu adoro. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, excelente, superior, o meu sumo sacerdote. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, superior. Vamos dizer a Ele: eu adoro, eu Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu tudo aquilo que vimos, ouvimos, tudo aquilo que tomamos parte das suas mãos, tudo aquilo que recebemos por meio da sua revelação,
Nós te pedimos nessa manhã, reaviva dentro de nós, reacende dentro de nós, nos lembra dos sonhos, das palavras, daquilo que o Senhor uma vez depositou sobre o nosso coração. Santo Espírito, nos lembra que a glória da revelação de Cristo é o que nos sustentará até o fim, que a glória da revelação do Cristo é o que nos fará permanecer fiéis e tementes ao Senhor. Cristo nos lembra constantemente, dia após dia, a olharmos para você e pedimos graça para discernirmos aquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração. Cristo, lembra-nos constantemente de olharmos para Ti e ouvirmos a Sua voz e guardarmos as Suas palavras para permanecermos fiéis. Cristo, nos lembra que o Senhor é aquele que foi resplandecente em luz, glória e poder no Monte da Transfiguração, mas também é o Cristo que padeceu e sofreu no Getsêmani. Nos lembra, Cristo, que o Senhor ressurreto ao terceiro dia conquista para nós uma vida suprema, uma vida excelente. Nos lembra todos os dias que a vida que temos aqui não pode ser comparada à glória vindoura. Que nós possamos ser fiéis e tementes ao Senhor, obedientes e zelosos com os bons tesouros que o Senhor tem liberado sobre nós nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos guarde, nos dê uma boa semana tranquila, que o Senhor continue falando e encontrando o nosso coração, que o Senhor nos alcance dia após dia com a sua graça, fazendo com que a gente corra a corrida que nos é proposta. Amém. É isso, pessoal. Bom dia, boa semana, que a gente possa ir em paz, guardados no Senhor.